Oi, gente, hoje nós estamos no nosso segundo episódio do meu convidado. Eu nada de melhor na minha vida, Marcos Machado. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a todos e todas. Estar com a Yara é um privilégio, né? Alguém que eu amo muito, admiro o trabalho dela. E a gente cresce junto como ser humano. Sim, sempre juntos, né? É isso. Vamos fazer algo que você faria lá no aconchego da Zélia, na praia. Nós estamos falando não só do Marco, nós estamos falando também sobre afeto, né? Porque o aconchego da Zeza, ele traz isso, né? Muito afeto. O Marcos também é assistente social, está agora cursando psicologia, na luta, na resistência, né, meu amigo? E na culinária, sempre. Porque isso aqui traz afeto demais, né? Preparar algo gostoso para as pessoas que a gente gosta é afeto por demais. Você vê que esse ato do sentar à mesa, do preparar o alimento, sentar à mesa, de estar juntos, é muito afeto. De trazer algo que a gente gosta de preparar e de comer para que os outros possam estar junto com a gente. Então vamos lá, mão na massa, né? Vamos. Peixe que é algo muito caiçara, né? Que a gente prepara lá no aconchego. Prepara lá no aconchego. Então, assim, o alho não pode faltar, né? Porque é ele que dá esse sabor, dá esse perfume nos alimentos, né? E no peixe mais ainda. Então a gente tem um hábito de macerar bem o alho para poder, né? Macerar é uma coisa dos nossos ancestrais, principalmente foram para Minas, né? O mineiro tem muito essa coisa de macerar. E essa cultura está na minha família há muitos anos. Meus avós paternos, maternos, são de Minas, né? Então a gente tem sempre a questão do alho na nossa comida. Sua família é mineira? Meus avós, por parte de mãe e de pai, eles são mineiros. E o que trouxeram vocês a trabalhar com carrinho na praia? Olha, eu incentivei minha mãe, porque eu tinha um amigo nosso que estava querendo arrendar o seu... Na época era barraca de madeira, sim, né? E ele incentivou, queria que eu trabalhasse com ele, eu chamei minha mãe e ela falou, vamos arrendar. Isso em 86. E de lá pra cá nunca mais paramos, sempre no bem servir, né? Já passamos pelo quiosque, hoje nós estamos no carrinho, fazendo, né, essa coisa que faz bem-estar para todo mundo, que é alimentar-se bem. Vamos temperar o peixinho. Manjuba é um peixe tão saboroso. Manjubinha, né? Sai bastante, não sai? Sai. O preço dela é bom, né? Bem temperadinha. Todo mundo junto. Vou cortar aqui para você uns limão. Uns limão ou uns limões? Limões, Limões, né? Então, assim, macerando como os nossos antepassados, que são de Minas, a gente trabalha com ele assim. Macera no sal. Macera no sal. Que aí ele fica bem perfumado. Um por um vai macerando. Vai macerando, porque ele vai soltando todo o sabor do alho e aí ele pega bem no peixe. Que delícia. Além disso, quando você fala em alimentar a outras pessoas, o que te faz lembrar sobre essa cultura alimentar? Esse espaço de afeto, espaço de família, esse espaço de continuidade, né? Continuidade. Essa família que leva a sua ancestralidade. Você, como assistente social, nesse lugar, quando a gente fala também sobre alimento, qual o papel da assistente social? Da assistência social no Brasil é isso, manter a qualidade de vida, né, através do alimento, para que todo mundo possa ter acesso ao alimento, que é onde você se nutre da vida, se prepara para o combate. E hoje está sendo um grande desafio, né, porque a gente tem essa questão
política também. Política, tem do agronegócio, a gente está no meio de uma necropolítica que está querendo exterminar, porque nós temos uma grande quantidade de gente, e para o serviço social é um grande desafio, né? Porque você tem que todo tempo estar falando com o poder público, conversando com a própria população, a questão do direito, né? Pensar dessa forma, né? Como que Olha, ela que tá é? ficando bem saboroso. O alho já tá agindo. Vou colocar só mais uma pitadinha de sal, porque a manjola tem um problema de pegar o sal. Pega fácil. Não, ela pega um pouco mais difícil. Os mais peixes pegam com mais facilidade. Temperinho baiano. Aqui tá pronto. Só a gente começar a empanar. Não vai colocar um limãozinho, não? Não coloca. Não, a gente usa mais um. Depois. Tem aqui, ó, um pouquinho de farinha. Tá. Você acha que quando a gente vai pensar em comer bem e a sociedade que sempre está em vulnerabilidade e atrás desses benefícios que não são, por lei são benefícios, mas que quando a gente vai em busca, a gente já percebe que como está as situações atual, não acaba ajudando. Porque é uma política paliativa, né, Yara? E aí, como que funciona essas pessoas que estão nessas condições, que só tem esse recurso, né? A assistência social, ela faz... Qual é esse papel que ela faz também com essas pessoas, né? E você falou sobre alimentação, que realmente é o que eu sempre falo com as pessoas também, que é sobre a gente tentar se alimentar saudável, mas ao mesmo tempo não dá, porque sempre a gente tem que estar em busca de uma cesta básica, que é que a assistência social... Não o que nos indica, né? Mas é o que tem no imediato ali, né? Pra gente. E a gente sabe que não é uma alimentação adequada, né? Mas emergencial. E aí, como assistência, o que você vê? Como que você vê isso, assim? Como que fazer, né? Com essas pessoas, com essa situação? Você acha que há outros meios? O meio certo, Yara, é assim. O mais viável. Uma política pública, ela é criada para atender uma necessidade da população. Vamos pensar na questão... Essa necessidade é emergencial ou não? Ela é sempre emergencial, né? Porque as pessoas não são dadas à prevenção, por isso que a gente tem que agir em cima do emergencial, né? Então, assim, as políticas públicas elas são criadas para ser direcionada a uma parcela da população, né? Para que ela possa se empoderar e dali criar autonomia. Mas o problema é entre a lei estar no papel e a concretização da lei e a conscientização... Há uma distância, não há? Há uma grande distância das duas partes, tanto do poder público quanto da população. A população tem que se empoderar desse direito para que ela possa entender que aquilo não é uma benesse do Estado. Né? É um direito é um dela. direito. Aquilo ali é resultado de muitas pessoas que militaram, perturbaram o poder público. Aí os deputados são obrigados a pensar, se debruçar sobre aquela pauta, criar uma legislação, criar uma lei, e aquilo ali está no papel. Mas é o resultado de um monte de gente que trabalhou para aquilo acontecer. Só que agora é a vez da população se apropriar. Então, o papel do assistente social, no meio de tudo isso, é conscientizar a população desse direito para que ele possa cobrar do seu poder público. Seja ele no seu legislativo próprio, que é próximo, que é os vereadores, e o próprio prefeito do local. Aonde que entra as comunidades, os coletivos, os quilombos, né, que a gente sempre fala sobre isso, né, em se aquilombar, aonde eles podem estar entrando nesse espaço para fazer com que essas pessoas em vulnerabilidade vá adquirir conhecimento sobre os seus direitos, para poder ir junto lá lutar, mas tendo noção de que não só nesse emergencial, sabe? Não só porque dessa necessidade emergencial, quero dizer, mas sim por direito, saber que eu tenho esse direito, que eu posso... Tô bem hoje, né? Tô com uma situação estruturada, né? Não assim, mas que eu sei que quando eu for procurar, eu sei que ali vão me dar uma assistência necessária, uma assistência adequada, porque lá na minha comunidade já foi informado sobre isso. Porque às vezes muitas pessoas têm esse impasse de chegar nesses lugares, essas políticas que são impostas para a gente e não são bem recebidos, porque não tem uma linguagem, né, adequada, não sabe como
pedir ajuda nesses lugares, né? Mas essas pessoas, lideranças de comunidades, de coletivos, que estão ali nas periferias, que estão nas comunidades, como que o que elas podem estar fazendo demais, assim, de melhorar nas políticas públicas, para que as outras pessoas possam entrar nesses outros espaços, para adquirir seus direitos? Bom, a Constituição de 88, ela é uma Constituição que conseguiu contemplar toda a parcela da população brasileira, né? Ali o índio, os povos originários foram contemplados, os povos negros foram contemplados, a saúde foi contemplada, todo mundo contemplado. Aí, a partir dessa Constituição, cada segmento foi criando a sua lei orgânica. No caso da saúde, a saúde criou uma lei orgânica para organizar a saúde no país, dali de 88 em diante. Na assistência foi a mesma coisa, na habitação. Então, o que aconteceu? Quando essas legislações elas, tiveram sua efetivação, foram criados conselhos de direito. E o que é um conselho de direito dentro de uma sociedade democrática? Esse conselho de direito ele tem 3 níveis de operação. Ele tem tanto na municipal, ele começa na esfera nacional, que é o Conselho Federal, daquela determinado segmento. Tem o Conselho Estadual e tem o Conselho Municipal. Vamos falar no meu caso, que é da assistência. Nós temos o Conselho da Assistência, que vai ser paliativo. Ele tem uma forma de gestão, são 5 pessoas do poder público e 5 pessoas que são da sociedade civil. Na sociedade civil, entra esses grupos que você acabou de me citar, que são as lideranças comunitárias, que são os coletivos. É ali que eles vão ter vez e voz de saber o que está sendo feito com aquele conselho. Porque a política já está pronta. Os conselhos eles vão só melhorar. Aqui na Praia Grande tem conselho? Todos os conselhos falados. Né? Então, assim, eles têm as reuniões, existem os chamamentos, né, para as reuniões mensais. A população tem livre acesso, elas só não têm, porque são eletivas, elas não têm poder de voto. Mas elas também podem estar participando e fiscalizando. E você acha que, então, e esses conselhos, se fosse um caso do conselho assistencial, né, da assistência, a comunidade consegue estar participando, está votando? Não, ela não tem o poder de voto, porque ela não foi eleita para aquilo. Mas você pode estar fiscalizando o tipo de política. Vou te dar um exemplo. Aqui na Praia Grande, nós temos 6 CRAS. O que é o CRAS? O CRAS é a porta da assistência. Sim. Né? Então, ali, a gente vai percebendo, conforme a cidade vai crescendo, faça um levantamento. Será que a gente não precisa de mais um CRAS? Então, o conselho vai se reunir, vai dizer assim, olha, de que forma a gente vai fazer com que... E aí a população pode estar interagindo. Pode estar interagindo, porque aí o que acontece? O conselho vai apresentar a necessidade de mais um CRAS, ok? Aí vai ter que fazer um projeto dizendo assim, da onde vai vir esse dinheiro? O governo federal tem esse dinheiro lá, mas ele vai querer um projeto sério dizendo quanto vai custar a sede do novo CRAS, quanto vai custar os profissionais que vão trabalhar. Uma vez que tem uma transparência do município, isso é mandado para o governo federal, ele manda essa verba e é implementado mais um novo CRAS no município. Sim, mas aí então, devido à votação que a população acompanhou ali, e ela vai pressionando os seus representantes, porque ali, naquele conselho, tem várias representações. Tem da sociedade civil e tem do poder público. Você acha que nesses conselhos que tem, ou até mesmo no CRAS, poderia ter algumas atividades, ou algumas dinâmicas, ou algo que poderia fazer com que a sociedade tivesse mais conhecimento dessa cultura alimentar, ao invés de estar sempre nessa situação da cesta básica? Quando eu falo cesta básica, não estou negando que ter cesta básica, eu estou falando sobre o industrial, sobre consumir mais natural, plantar, sabe? Ter esse olhar, né, do consumo mais natural. Eu sei que também é um pouco, isso é difícil, se a gente não tem, não. Mas eu acredito assim, que se teria algum modo que o CRAS, que esses conselhos pudessem ajudar com que essas comunidades pudessem fazer algo, ou que se fosse nas comunidades, né? O que se fosse no CRAS, não sei. Porque no PIC, eu sei que na Praia Grande tem uns PICs que dão cursos de algumas coisas, né? Seja de violão, que seja de fazer bolo, seja esses outros cursos.
para adquirir essa alimentação mais saudável. O CRAS Para ter poderia... esse conhecimento do que comer, Sim. que seja manipulado por outras pessoas, mas o que comer. Mas às vezes os CRAS precisam ser provocados. também. Sim. Então O que acontece? essas lideranças poderiam Essas lideranças, estar presentes. Porque se ele é a porta da assistência, ele precisa ser provocado. Né? Tipo assim, temos duas ONGs que atuam, vamos colocar assim, que atuam no seu bairro. Elas estão vendo a necessidade da população local de perto. O que ela pode estar fazendo? Se reunir com os técnicos do CRAS, com a coordenação do CRAS, e fazer isso. A nossa realidade é essa. O que você, como porta de entrada da assistência, pode estar, não só você, mas nós juntos, Sim. podemos estar fazendo em relação a alguma Isso é coisa. viável. Isso é viável. Mas aí a sociedade civil tem que se organizar para chegar nesse espaço público. E por que isso não é passado para a sociedade civil, muitas das vezes? Porque às vezes não é muito interessante. Você vai ter que, né, fazer com que as pessoas se movimentem. Mas aí você vai vendo que cada vez mais a sociedade civil está se organizando. Né? Sim, e isso aí é fato. A partir dessa organização, ela começa a cobrar os seus direitos. Né? Não permitir que tudo venha pronto para a gente. Né? Tem lugar que fala, vou dar um curso de corte de cabelo ou de costureira. Mas será que é isso que a gente está precisando? Sim. A comunidade precisa ser ouvida. Né? E aí, quando ela não é ouvida, ela não se faz ouvir, ela tem que engolir aquilo que está lá pronto. Nós estamos aqui falando e nós esquecemos do nosso peixe. Porque esse é um assunto muito interessante, importantíssimo. Mas tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Vamos fritar o nosso peixinho pra gente degustar. Eu fiz um chazinho já geladinho pra gente. Vamos comer como se estivéssemos lá no aconchego, né? No aconchego da Zeza. Voltamos para degustar nossa manjubinha. Lá no aconchego, lá naquele dia lindo. Nossa. Só faltou o Marcelo aqui para nós já não ia conseguir, a gente ia ficar 24 horas rindo, né? Ia ficar 24 horas rindo, né, meu amigo? Pode chamar a culinária caiçara. Por que a gente fala da culinária caiçara e pouco consome peixe, né? Somente aqui a gente, né? Agora pode colocar o limão, né? Muito bom. Você vê como o óleo dá um sabor? E a manjuba é pra você comer com a mão, né? Muito boa. Obrigada, viu? Por tudo, como sempre. Pela escuta, pela troca. Por ser participativo das minhas coisas. Quando eu comecei nesses lugares de loucura que você insistiu em me colocar. E eu sempre falando que não vai dar certo. Yara da Graça, vamos que vai. Sempre dá certo, Yara. Obrigada. Se deu certo com os nossos ancestrais, dá certo com certeza.